Olá, o Estimas da Carol de hoje é com o Dr. Marco. O Marco, ele é médico, clínico, homeopata. Então, Marco, eu queria saber o que é a homeopatia. Homeopatia é um tipo de tratamento no qual tu tem a possibilidade de tratar de uma forma natural, sem efeitos colaterais, sem o risco de qualquer caso de intoxicação, mesmo com excesso de dose, pela maneira com que o produto é preparado. Isso é o mais importante. Qualquer pessoa pode fazer, não tem contraindicação, né? Ele utiliza, o grande princípio da homeopatia é utilizar os sintomas do paciente para poder tratar aquele problema. Por exemplo, tu tem um problema de dor de cabeça e eu vou precisar saber como é que é a dor de cabeça da Carol, que é diferente da minha. E esse diferencial caracteriza a homeopatia, que é diferente dos tratamentos alopáticos. O tratamento alopático, que eu faço muitas vezes, né? O paciente me procura para fazer clínica, eu vou fazer. O paciente me procura para fazer homeopatia, então eu vou sugerir isso a ele, né? Ele busca conhecer a pessoa, que foi isso que me levou a buscar a homeopatia, porque é um tratamento mais abrangente, uma forma mais holista, onde tu valoriza mínimos sintomas e detalhes do paciente. Então eu vou tratar a tua dor de cabeça, que é diferente da minha, como eu falei antes. Como é que eu sei disso? Pelos teus sintomas que tu vai me relatar. Quem já fez consulta de homeopatia sabe disso. Existe um detalhamento muito específico, muito minucioso em relação aos sintomas. Exemplo, eu vou te perguntar, voltando à dor de cabeça. Aqui é uma dor de cabeça antiga, eu vou te perguntar quantas vezes por mês ela te dá. Em que período? Tu coincide com o período menstrual? Sim, não. Tu tem ela acompanhada de algum sintoma, como algum formigamento nas mãos, problema ocular, tu começa a ter dificuldade para enxergar, é acompanhada de enjoo, não é? Que parte da cabeça que te dá? De que forma ela se manifesta? Tu tem a sensação que é uma prensa comprimindo a tua cabeça, ou tu tem a sensação que é um prego que estão batendo, estão furando, ou tu tens a sensação que é um martelo batendo na tua cabeça. Todos esses diferenciais me levam a medicamentos diferentes. E, além disso, a homeopatia leva muito em consideração o emocional do paciente. Então, não se tem o objetivo de conhecer a personalidade, mas se tem o objetivo de conhecer o temperamento da pessoa. Na homeopatia é fundamental a valorização do temperamento. Exemplo, uma pessoa muito agitada, uma pessoa muito envolvida com várias coisas, sem tempo para si, ansiosa, já nos remete numa escolha de medicamentos numa outra linha, diferentemente de uma pessoa tranquila, que é mais ponderada. Então tudo isso tem que ser valorizado. Não é incomum numa consulta de homeopatia o paciente, quando eu pergunto aí como é que está o dia a dia. Eu faço isso porque eu preciso. Dizer, não importa o porquê, importa o que acontece. Então muitos pacientes acham que eu estou perguntando, eles querem se justificar, né? Então ela não tem o objetivo de julgar, ela tem o objetivo de escutar o paciente. Tanto é que é impossível tu fazer uma consulta de homeopatia detalhada em menos de 50 minutos, 40, 50 minutos, por causa dessa entrevista. Tu vai ver, tu vai analisar todos os sintomas daquela pessoa. Nós chamamos na homeopatia os sintomas gerais, os sintomas mentais e os sintomas locais. O que é o sintoma geral? Sintoma geral é como é que a Carol dorme, quantas horas ela dorme, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta, se ela transpira, se ela não transpira, se ela tem sede, se ela não tem sede, se ela tem um sono bom, né? Se ela gosta o que hobby ela tem. Então esses dados do teu dia a dia, quantas horas de sono são necessárias para ti, a tua digestão está como, está funcionando bem, não está. Isso é a homeopatia do geral do paciente, são sintomas gerais que a gente comenta. Os emocionais é justamente o que eu comentei, tentar te conhecer um pouco melhor,
né? Não fazer diagnóstico e nem entrar nessa área com o objetivo de tratamento. Mas saber, não, eu tenho uma tendência, eu sou mais introspectiva, é do meu temperamento. Aí eu vou te perguntar como é que as pessoas te veem, né? Como é que as tuas amigas te veem, como é que tu te vê, para tentar te conhecer em função daquilo que porque faz toda a diferença. O mental, que nós chamamos, que é o emocional, na homeopatia, ela tem um peso de mais de 50% na escolha do medicamento, é muito alto. Esse foi um dos fatores que eu escolhi a homeopatia, porque eu não conseguia fazer isso na clínica. E todo o paciente, ele não é um dedo, ele não é um nariz, ele não é um ouvido, ele não é um olho, ele não é uma boca, ele não é um estômago. O paciente é um ser humano, né, da cabeça aos pés. E essa possibilidade que a homeopatia me dá de fazer esse tratamento e ver o paciente de uma forma mais ampla foi um dos motivos que me fez escolher. E eu falei ainda antes, os sintomas locais, que são o quê? O tipo de sintoma que tu está sentindo. Eu vim aqui por causa da dor de cabeça. Aí eu vou esmiuçar, como eu comentei antes, como é que ela se manifesta na tua dor de cabeça, por exemplo, né? Isso vale para qualquer doença, qualquer parte do corpo, né? Isso é a homeopatia. E a homeopatia, ela é diluída, é isso? É. O diferencial da homeopatia em relação aos outros tratamentos é a forma com que ela é preparada, né? Na homeopatia nós utilizamos produtos dos 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Para tu ter uma ideia, a gente usa até produtos todos de flora, vários vegetais, e vários vegetais inclusive que são tóxicos. A gente consegue usar na homeopatia. Minerais são tóxicos, né? O arsênico é um mineral, é um veneno, ele é usado na homeopatia, né? Vai causar algum problema? Impossível. A forma com que ele é preparado é impossível, não é que pode, ou eventualmente, ou às vezes, quem sabe, qual é o risco de 0,01%, não, o risco é zero. Né? A forma com que ele é preparado é utilizado o produto que tu for usar, um veneno, uma planta venenosa, por exemplo, assim como não, né? Mas tu não vai ter resquício daquele produto pela quantidade de vezes que tu dilui aquele produto. Ele é diluído, e passa a forma com que o produto age nas diluições subsequentes. Tudo começou tudo se transforma e tudo é aprendizado. Já na época da Grécia, Roma Antiga, eles já sabiam, né, dessas coisas. Os índios do Peru sabiam que tu tratava a malária com vegetais, né, com o tanino, por exemplo. Se tu tomar tanino, tu vai ter sintomas semelhantes ao da malária. Então, o tanino é um medicamento que é utilizado para combater a malária. Como tem muitos efeitos tóxicos usados na forma in natura, né? Então Samuel Hahnemann foi o fundador da homeopatia, que já tem um alemão, já tem mais de 200 anos. Ele tentou descobrir uma forma que ele pudesse utilizar algum benefício desses produtos sem causar dano ao paciente. E aí então ele descobriu a maneira das diluições e das dinamizações, a ponto de tu usar a essência do produto sem ter a toxicidade. Então a diferença está na maneira do preparo, tornando o produto muito mais diluído. E também a frequência que tu vai ingerir, por exemplo. Bom, aí é o tratamento, okay. É verdade, sim, tem toda a razão e é bem importante que tu colocou. As doenças agudas tu tem condições de tratar com homeopatia, desde que tu tenha disponibilidade de usar o medicamento a cada 10 minutos, por exemplo. Mas a homeopatia demora muito para funcionar. Não. Se tu acertar o medicamento e usar na frequência que é necessária, tu consegue resolver o problema em pouco tempo. Tu pode tratar uma pneumonia. Eu não recomendo para o paciente. O paciente chega com pneumonia e diz, olha, eu não pretendo, é melhor tu usar um antibiótico, eu te dou, não tem problema. Não, doutor, a minha família foi tratada a vida inteira com homeopatia e eu prefiro. Depois de umas 10 insistências minhas, né? Se o paciente não muda de ideia, eu peço que tenha um contato contínuo comigo, né? Tudo bem, então eu vou te colocar, mas me mantém informado. Mas isso só consegui fazer, Carol, pela minha formação anterior clínica.
eu comecei a fazer homeopatia fazem 16 anos e eu tenho 36 anos de formado. E nesses 20 anos e mais é hospital, é pronto-socorro, é tudo, né? Que me dá a possibilidade de fazer esse discernimento, né? Que aí eu acho muito perigoso. Né? Tu fazer uma escolha de tratamento errada, tu pode colocar a vida do paciente em risco. Né? Eu não recomendo. E tanto que eu recomendo o contrário para o paciente. Até que ele não tenha problema, tu me mantenha informado. Então, doenças agudas como uma amigdalite, por exemplo, tu consegue tratar com homeopatia desde que tu tenha a disponibilidade de a cada 10 minutos tu dá uma dose e depois com o tempo vai melhorando, tu vai afastando essas doses, né? Um tempo maior de distanciamento entre um e outro. Ah, mas tem que acreditar para dar certo. Muita gente pergunta, a homeopatia funciona porque a pessoa acredita, que nós chamamos na medicina de efeito placebo, né? Que a gente faz em pesquisa, né, Carol? Tu pega um grupo, né, de trabalho, 20% tu está dando placebo, que é uma balinha, né, uma pílula de açúcar, e o paciente não sabe. Então, esse é o placebo. Qual é a melhor justificativa para isso, que não é efeito placebo? Porque muita gente diz, a homeopatia não funciona. Animais são tratados com homeopatia. Animais de raça são tratados com homeopatia, só com homeopatia. Eu tenho pacientes meus que são donos de animais de raça, que expõem na Expo Inter, apresentam seus animais lá e só usam homeopatia nos seus tratamentos com os animais. O animal não sabe o que ele está recebendo. Bebê de 6 meses, tu usa homeopatia com resultado muito bom. Por que é um resultado muito bom em criança? Quanto menor a criança, melhores são os resultados. Por quê? Porque quanto mais medicamentos tu tomou tu usaste na tua vida e quanto mais experiências de doenças tu teve, né, mais mexido vai estar o teu sistema imunológico, mais sujeito a variações. A criança é pura. E a grande vantagem, como eu comentei, é o não risco de intoxicação. São mães que procuram normalmente a homeopata, doutora, eu não aguento mais, todo inverno, principalmente na nossa região. Eu não sou pediatra e não pretendo ser, mas eu atendo crianças dentro da homeopatia. E quando não é para mim, olha, exemplo, um colega, não é para mim, então eu não faço puericultura, não faço vacina, não peso criança, então até peso, né? Mas o tratamento do pediatra não me propõe, não tenho essa pretensão. Eu tenho a pretensão de fazer o que eu aprendi durante 3 anos de especialização em homeopatia. Então, isso eu coloco. Então, são aquelas mães que não aguentam, mas doutora, não aguento, meu filho é inalação todo entre o inverno, é corticoide, é antibiótico, já usou nesse inverno, o terceiro tipo de antibiótico. Não aguentam mais essa ansiedade, aí buscam um tratamento complementar, né, que visa justamente dar o que outro não pode dar. Vou ressaltar o que eu falei antes, né? Se eu acho que um outro tratamento vai dar um resultado melhor, eu falo sempre. Né? Fica a escolha do paciente. O que normalmente se escuta dessas mães, dessas crianças pequenas? Doutor, eu nem nebulização precisei fazer esse ano. É estatística, não é o meu trabalho, é o resultado da homeopatia, que é diferente os resultados de adultos, como eu falei antes, e principalmente doenças assim, tem algumas doenças que respondem pouco, em função da qualidade de vida e da alimentação que o adulto tem. Como eu falei, essa abrangência no tratar o paciente, para mim, envolve dieta. Eu não vou fazer uma dieta nutricional, mas eu vou dar orientações muito importantes para o paciente, né, que vão fazer toda a diferença no tratamento. Uma criança, por exemplo, chega, qualquer pessoa, um adulto, com vários problemas de pele, eu tenho problemas de pele, eu tenho alergia, eu tenho feridas, eu tenho eczemas. Se ele não fizer uma mudança radical na alimentação, ele pode usar o que ele quiser, ele vai melhorar enquanto estiver usando, depois volta tudo. Então, esse enfoque eu acho fundamental e é o que me fez ir para o lado da homeopatia.
Se bem que essa parte de orientação dietética eu também faço na clínica, né? Por quê? O meu sonho, e é o sonho de qualquer médico, é tu poder iniciar um tratamento com medicamento e terminar com cuidados gerais apenas, com a sequência e evolução do tratamento. A maioria dos pacientes depois chega, olha, hoje eu só estou cuidando da alimentação. Esse é o meu objetivo, não precisa mais tomar medicação. E uma pessoa que já tem alguma condição, pode inserir o meu, por exemplo, sei lá, um hipertenso, né, que toma um medicamento diário, Sim. Não tem problema, se Sim. tiver daqui a pouco uma dor de cabeça, Nenhum problema. usa junto, Desde que né? tu não negligencie Ah, o tratamento inicial, né? De uma maneira geral, e muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Ah, eu vou me tratar só com isso. Eu conheço casos de pacientes que abandonaram uma quimioterapia e foram fazer só um tratamento homeopático, um tratamento em outra área. Né? É importante lembrar que a homeopatia é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. Então não é uma coisa igual às outras, a todas, né? Então cada uma tem a sua abrangência, assim como na tua área, que tu domina, né? Cada um tem o seu domínio, né? Isso não pode ser invadido, né? Tem que ser respeitado, porque em primeiro lugar é a saúde do paciente. Tu pode colocar isso em risco, né? Então a gente tem a obrigação, em primeiro lugar, de fazer um bom diagnóstico. Antigamente, a homeopatia, 200 anos atrás, ela não tinha, a medicina não tinha, evidentemente, a maioria dos recursos diagnósticos que tem hoje em dia, e nem o conhecimento. Então, o que é que ela fazia? Ela juntava a homeopatia pelo grupo de sintomas. Especialmente, não interessava se a tua dor de cabeça fosse causada por uma enxaqueca, ou se era um tumor, ou se era uma sinusite. Eles nem sabiam que era isso, nem tinham um arsenal diagnóstico, né, de equipamentos para fazer o diagnóstico. Então, e usavam pela sintomatologia do paciente, muitas vezes ajudava, né? Hoje em dia não. A homeopatia, nós fizemos comparações, eu me lembro durante o meu curso, nós fizemos a comparação de tratamentos clássicos em determinada doença com o tratamento original, tradicional, comparado com o tratamento homeopático. Ah, que bacana! Por exemplo, os professores pegavam por especialidades, né? Então, por exemplo, o paciente com uma queixa de TPM, por exemplo. Tá, o que é utilizado então, os ginecologistas, né, da turma, nós tínhamos uma turma de uns 30, 40 colegas, faziam o relato do tratamento tradicional e depois buscavam um tratamento homeopático para comparar. O que tu podia usar de um ou de outro, o que era benéfico. Ou seja, a gente buscava o diagnóstico. A minha formação foi assim, tem cursos de homeopatia que são diferentes, né? Mas para nós o diagnóstico é fundamental.